Dessa vez, o tema é cultura corporal. Você sabe o significado de cultura corporal? Seria isso? Isso? Ou isso? Os professores de educação física sabem bem o que é. A cultura corporal do movimento engloba tudo aquilo que os seres humanos, de certa forma, acrescentaram à sua natureza. E com que finalidade? Para poder expressar seus sentimentos, suas emoções e seus desejos. Aquilo que ultrapassa determinismos físicos e biológicos. A maneira como o ser humano se expressa é reflexo da cultura em que cada um está inserido. É um conhecimento que vai sendo construído e reconstruído ao longo de sua vida, de acordo com sua história, seu ambiente social, familiar, enfim. Muitas vezes, essa manifestação corporal se dá por meio de atividades como práticas esportivas, danças, ginásticas, jogos e brincadeiras, lutas e por aí vai. A soma desses fatores permite que cada um faça uma leitura do mundo e que dessa forma cheguem a certas conclusões, que podem ser corretas ou equivocadas, porém é um conhecimento. Todo esse conhecimento é manifestado através de suas ações. Por esse motivo é que as diferentes e variadas expressões da cultura corporal devem ser consideradas como conteúdos indispensáveis em uma instituição escolar. Não é à toa que no novo currículo paulista foi dada atenção especial à cultura corporal. Vamos entender um pouquinho esse processo? O desenvolvimento dos estudantes não estará focado somente em sua dimensão intelectual, mas também física, socioemocional e cultural. Chamamos isso de educação integral. Essa educação integral permite ao estudante aprender sobre, aprender a fazer e aprender a ser e conviver. O aprender sobre permite a reflexão sobre a ação, a análise e a compreensão. O aprender a fazer permite a experimentação, o uso e a apropriação e a fruição. O aprender a ser e conviver permite a construção de valores e o protagonismo. Com isso, ao fazer os planejamentos de aula, devemos ter em mente que o ser humano que ali estará vem em seu, digamos, pacote completo. Você com certeza já ouviu em algum momento frases como: esse aí tem que jogar bola mesmo, porque na sala de aula é um desacerto. Ou esse nasceu para esporte, porque aprender lição que é bom, nada. Tem que respirar fundo mesmo. Em algum momento, isso virou uma cultura popular. Para alguns segmentos ainda é uma ideia válida. Jean Piaget dizia: não existe um corpo que faz e um cérebro que pensa. O que existe é um homem que pensa e faz sem qualquer divisão. Se na educação for preferível dividir o ser humano e tomar como única responsabilidade apenas uma parte dele, certamente esse processo educativo não alcançará a eficiência tão desejada. Vou dar um exemplo dessa colocação. Se por um lado vemos as competências cognitivas como a memorização, o reconhecimento de padrões, a rapidez no processo de informações, por outro, vemos que a persistência, o otimismo e a confiança em si próprios é que fará com que o estudante ou a estudante consiga atingir esses tópicos de maneira promissora. O entusiasmo por ter aprendido algo novo é o que desenvolverá capacidade para que tenha foco e atenção para a próxima etapa. A perseverança, o cuidado e o respeito permitem uma boa reflexão sobre os temas. Assim, não tem como ser efetivo de um lado, desconsiderando o outro.
cultura corporal? Como pode ser feito? Já já vamos falar disso. Mas antes, eu vou dar um exemplo que vai ajudar muito a compreender esse contexto. No século XII, na França, nos pátios dos mosteiros realizavam um jogo que deram o nome de Jeu de Paume, ou seja, jogo de palma. Esse jogo consistia em jogar uma bola entre os participantes usando apenas as mãos, sem nenhum acessório. Esse jogo virou febre e as mais diversas camadas da sociedade o praticavam. Porém, a participação da camada mais pobre começou a incomodar os integrantes da alta classe, que começaram a controlar sua prática. A monarquia e a igreja também interferiram e chegaram a proibir que esse jogo fosse executado, apresentando regras que impediram sua expansão. O motivo disso? As pessoas comuns passaram a criar estratégias, a construir um senso crítico sobre o jogo, a busca de alternativas, enfim. Pessoas pensantes podem ser um problema. E antes que esse comportamento crítico saísse do ambiente do jogo e passasse a ser aplicado na sociedade, os detentores do poder arrumaram uma forma de impedir sua prática e manter o povo na sua condição de submisso. Quanto ao jogo, bem, se desenvolveu, cresceu, lhe atribuíram regras e é conhecido atualmente por tênis. Da mesma forma que essa modalidade esportiva evoluiu, trazendo consigo características peculiares de cada um dos seus praticantes, ela também permitiu o desenvolvimento desses praticantes. Desenvolvimento esse que ia além do movimento corporal. O Jeu de Paume possibilitou o desenvolvimento físico, cognitivo, socioemocional e cultural. Não somente esse jogo, como qualquer outro, é capaz de promover esses quesitos. O voleibol tem atributos que práticas de aventura não têm. A vivência no judô tem atributos que, se somente jogarem futebol, os estudantes jamais irão adquirir. Agora, pensem comigo. Qualquer modalidade esportiva possui a parte técnica e a parte tática, não é mesmo? Vamos fazer algumas reflexões? O que seria essa parte tática? O que é necessário para que um jogador enfrente uma final decisiva ou não seja expulso de um jogo? O que faz com que um atleta seja um exemplo para aqueles que o admiram? Quais outros atributos formam um grande atleta? Quais dimensões de conhecimento você encontrou nas suas respostas? Quer um tempinho para pensar? Tudo bem, dê uma pausa e já já continuamos. Passa tempo, tic-tac, tic-tac, passa a hora, chega logo, tic-tac, tic-tac, vai-te embora. Vocês se lembram que falamos lá no início que a cultura corporal é construída e reconstruída ao longo da vida do ser humano, de acordo com a sua história, ambiente social, familiar. Então, considerando esse ponto, é possível fazer uma leitura de cada um dos estudantes, observando sua cultura corporal. Ok, mas como podemos fazer essa leitura? Como unir essas informações com o conteúdo do currículo paulista? Nas competências específicas da educação física para o ensino fundamental, logo no item 1, vemos a seguinte afirmação: compreender a origem da cultura corporal de movimentos e seus vínculos com a organização da vida coletiva e individual. Vou fazer um teste com vocês. Que movimento corporal vem à sua cabeça quando você ouve esse som? Pois é, você compreendeu. A ginga da capoeira logo vem à cabeça. Você viu que não foi necessário dizer uma só palavra. Não foi dada nenhuma orientação de qual movimento corporal deveria ser realizado para que isso acontecesse. Legal, né? E agora? Vamos um pouquinho mais longe e fazer uma análise sobre esses sons e sua manifestação corporal.
No final dos anos 60, artistas como The Doors, com suas canções Riders on the Storms ou Light My Fire, lançaram um som psicodélico que faziam com que esse ritmo penetrasse nos corpos de quem ouvisse e gerassem movimentos específicos para esse estilo musical. Era a galera do Paz e Amor. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born, into this world we're thrown. Na metade dos anos 70, a discoteca começou a ganhar espaço. O Abra Suas Asas, Solte Suas Feras demonstraram muito bem o significado. Com suas letras e melodias, conduziram um movimento corporal particular, projetado ao ouvir essas canções. Abra suas asas, solte suas feras, caia na cantaia, entre nessa festa. Já nos anos 80, o grito por independência de um país que vivera uma recente censura, o foco na proteção ambiental relatada em músicas como Índios, do Legião Urbana, além do Que País é Esse? O Brasil mostra sua cara, em um país que pedia eleições diretas e sofria com uma recessão absurda, dívida externa e inflação exorbitante. Todo esse sentimento foi manifestado através de suas expressões corporais. Que país é esse? Que país é esse? Que país é esse? Nos anos 90, os rappers ganharam espaço e as comunidades mais carentes também se expressaram através de canções dos Racionais MC, MV Bill e Marcelo D2. De longe, dava para ver pelo andar de uma pessoa que ela havia adquirido uma cultura corporal específica por essa vivência social e cultural. Começa a sua vida, sua finalidade, a sua liberdade, que foi perdida, subtraída e quer provar a si mesmo que realmente mudou. Dando continuidade ao currículo paulista, se faz necessária a interpretação das manifestações da cultura corporal de movimento dentro de uma sociedade. Afinal, essas interpretações irão auxiliar o professor a conhecer melhor os estudantes, suas origens, suas necessidades, seus conceitos. Hoje, as músicas do estilo funk estão em plena projeção. Ao mesmo tempo, ganharam a fama de ser arte de baixo nível. Ok. Mas aí cabe outra reflexão. Em alguns eventos sociais locais onde o funk foi proibido, outros estilos musicais foram permitidos. E mesmo que suas letras expressem eu vou encher uma van, vou levar todo mundo pro meu AP, vou ficar todo mundo nu, vai ficar todo mundo nu, vamos beber até cair, tudo bem, porque não é funk. Ou seja, criou-se uma cultura que não importa o conteúdo, não sendo funk, tá bom. E, infelizmente, essa cultura se expandiu. Nossa sociedade foi conduzida a acreditar que só o funk é promíscuo, que só um partido político tem corrupto, que só um tipo de religião é correta. Quando analisamos o todo, conduzimos o estudante a refletir sobre essas situações e quebrar esses paradigmas, permitindo uma ampla análise sobre as suas posições dentro da sociedade. E já que estamos falando do funk, vamos fazer uma outra análise sobre esse estilo musical que poderá ajudá-lo na condução de suas aulas futuras. Por exemplo, vemos que o funk tem grande representatividade feminina e em muitas de suas letras mostra a liberdade de uma mulher na sociedade atual e a sua condição de não ter que obrigatoriamente se conformar em ser uma mulher recatada e do lar porque uma sociedade lhe impôs essa condição. Porém, o uso desse conceito de liberdade foi distorcido e a mulher passou mais uma vez a ser sexualizada, como sempre aconteceu na história da humanidade. Então, se eu, enquanto professora, observo essa cultura corporal vindo das garotas, é necessário sim que, além de compreender o meio social onde ela vive, através de suas expressões corporais,
eu crie estratégias para conduzi-las a uma reflexão sobre essa busca por liberdade, partindo do ambiente dessas estudantes e levando ao nível crítico sobre alguns conceitos que elas possuem. Assim, nas minhas aulas eu crio, de acordo com o currículo paulista, oportunidade de apropriação dos diversos objetos da cultura corporal de movimento que essa sociedade me apresenta. Dessa forma, eu posso conduzir essas aulas buscando manifestações da cultura corporal de movimento não só durante as aulas, como também para além delas. Ou seja, que esse conteúdo devidamente vivenciado, analisado, refletido, permita que esse conhecimento retorne a essa mesma sociedade, possibilitando novos conceitos. Atendendo aos interesses dos estudantes e inserindo contextos presentes no currículo escolar, eu também atendo ao currículo paulista, quando visto que a cultura corporal de movimento, considerando tanto os interesses e expectativas dos estudantes quanto as aprendizagens necessárias à continuidade da formação. Sabemos que essa cultura social é muito forte, porque é necessário também que essa cultura corporal de movimento deva promover a reflexão sobre o consumo, o individualismo, os estereótipos, os preconceitos relativos ao gênero, às raças, ao desempenho e à própria forma corporal. Vocês se lembram quando comentamos aqui, logo no início, que quando cada ser humano faz uma leitura do mundo, eles chegam a certas conclusões, correto? E que essas conclusões podem ser corretas ou equivocadas, porque são conhecimentos que adquiriram em seu ambiente e que são manifestados através de suas ações. Por que é necessário o esclarecimento desses conceitos que chamamos de equivocados? Uma mulher dançando, vestindo roupas curtas, se sentindo bem com o seu corpo, se sentindo admirada, não significa que essa linguagem corporal é uma autorização para ser violentada. Porém, uma parcela da sociedade, de maneira totalmente equivocada, considerou que esse comportamento feminino é a causa da violência sexual. Ou seja, saia curta seria um sinal verde para qualquer agressor. Esse conceito equivocado defende a ação do agressor e é responsável pela marca de mais de 180 estupros por dia no Brasil, sendo que 54% das vítimas têm menos de 13 anos. O Brasil é um dos líderes mundiais em casos de estupro, lembrando que muitos casos não são notificados. A alternativa para enfrentar essa realidade tem sido a educação, a orientação. Muitos dos agressores sexuais apresentam esse comportamento para compensar suas frustrações sociais e provar sua competência através da comprovação de sua masculinidade para uma sociedade. Lembrando que grande parte das violências sexuais, os agressores utilizam objetos como cabo de vassoura, cabo de enxada, facas e até animais, por apresentarem impotência sexual. Você deve estar se perguntando, por que colocar esse trecho? O intuito é apenas destacar a cultura corporal e sua leitura, feita pela sociedade de maneira nociva. A roupa curta, para algumas mulheres, tem um significado. Para agressores e uma parcela da sociedade, tem significado completamente diferente. Se na escola utilizarmos a leitura da cultura corporal e levarmos os estudantes a refletirem sobre alguns conceitos, não serão somente casos como estes que poderão ser minimizados, mas sim será possível promover o início da construção de uma sociedade livre de preconceitos. Concluindo, ao fazermos a leitura da cultura corporal de cada um dos estudantes, podemos sim contribuir para que haja uma educação plena, integral, tornando tanto os estudantes como a sociedade onde ele vive mais críticos, reflexivos e conscientes do seu papel para a sua própria evolução. Entenderam como podemos fazer a leitura dessa cultura corporal para tornar nossas aulas cada vez mais significativas? Espero que tenham gostado. Muito obrigada e até a próxima.
Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born.